tarde, queridos estudantes. Estamos perto das nossas férias, hein? É já, é já. E hoje nós vamos fazer aqui uma revisãozinha bacana da regência, para você se aperfeiçoar aí nesses conhecimentos morfossintáticos que dizem respeito à relação entre nomes, seus complementos, verbos e os termos relacionados a esses verbos, né? Adjuntos e complementos verbais. E aí você vai revisar os principais aspectos relacionados, tá? A regência hoje, nós já demos uma estudada bacana nesse assunto. Hoje a gente vai rever, evidentemente, e aprofundar mais um pouco, né? Trouxe aí um poeminha lindo, chamado Dispersão, de Mário de Sá Carneiro. Lindo esse poeminha aí, gente. Olha aí. Botei aqui entre aspas, era para ter negritado aí o título do poema, mas não prestei atenção. Estou consertando aqui ao vivo e a cores. Perdi-me dentro. Olha só. Olha o advérbio dentro, gente. Você já estranha porque, assim, entre o advérbio dentro e o pronome mim, a gente não vê. Pelo menos do jeito que está aí, né? Algo gramatical, ou seja, parece algo gramatical. Perdi-me dentro mim. Então, isso não faz muito sentido, né? Perdi-me dentro mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades mim. Olha como é estranho, né? Então, a gente nota que as preposições são fundamentais. Embora nem toda relação de regência, como a gente sabe, é permeada por via da preposição, né? Mas quando elas aparecem, evidentemente, elas ajudam a construir os efeitos de sentido. E é justamente o papel dessa classe, esse vocábulo, em geral, liga, tá? Palavras e introduz orações, em geral, na forma reduzida. Então, é muito importante, embora nem toda preposição ela tenha um sentido, e quando ela apareça, esse sentido fique claro para a gente. Ó. Nesse caso aqui que está meio desconfigurado, não sei porquê, eu botei o quadradinho bem bonitinho, mas às vezes o Word ou o PowerPoint é antigo, se modifica, mas enfim. Aí é o de, tá, gente? Então, perdi-me dentro de. Quem está puxando essa preposição? É o advérbio dentro. Dentro de. O que ocorre? Quando você analisa essa palavrinha, você percebe que ela exige, entre ela e o complemento que ela pede, uma preposição. Então, dentro de mim. Vou escrever aqui porque ficou ruim. O quadradinho apareceu desconfigurado. Tá? Então, quem se perde dentro de algo ou de alguma coisa. Então, perdi-me dentro do labirinto. Olha aí. Ele era o próprio labirinto, né? E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Ó. Provavelmente vai aparecer o dia desconfigurado de novo, mas não tem nada não. Saudades de quem? Observe como o substantivo saudades, ele exige também uma preposição, pois quem tem saudades de. É para que a gente costuma muito usar essa expressão, né? Tô com saudade de você. Tô com saudade de tu, meu desejo. Então, aqui, ó, ao complemento de saudades, ou seja, a forma oblíqua pronominal mim, a gente tem aí o auxílio da preposição de nos dois casos. Então, tanto o advérbio dentro, como o substantivo saudades, são nomes, ou seja, são classes nominais. Olha, escrever substantivo, escrevi foi saudade. Concentra, né, tia Flavinha? Pronto, agora sim. Tanto o advérbio dentro quanto o substantivo saudades são nomes transitivos, ou seja, nomes que precisam se ligar a outros elementos para ter o sentido completo. Beleza, queridos estudantes? Então, é isso. A regência, ela trata tanto das relações entre nomes e os complementos desses nomes, quando eles evidentemente são transitivos, como também entre os verbos e os complementos verbais e adjuntos adverbiais. São adjuntos aqueles termos que naturalmente aí trazem circunstâncias relacionadas ao verbo. Olha aí. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Olha aqui, ó, outro substantivo que a gente vê que exige complemento. Perceba, se ele dissesse assim, ó, vamos reler. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia ultrapassar, ou simplesmente sem a palavra ultrapassar, na ânsia, nem dê pela minha vida.
Fica estranho porque você fica sentindo a necessidade de complementação para o substantivo ânsia, né? Pois é. Então, são esses substantivos, adjetivos e advérbios que, quando não tem sentido completo, se ligam a outros termos, a outras palavras, para que justamente o sentido deles fique mais claro, né? Do ponto de vista mesmo do sentido, né? Então, normalmente, quem estabelece a ligação entre esses nomes, repito, substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, é a preposição. Então, a preposição, como eu disse, tem um papel muito importante na regência, não que ela apareça em toda a relação de regência, né? Olha aí, ó. Com que palavras poderíamos completar os espaços pontilhados? Na ânsia de. Olha aí, ó, tá vendo? Quem tem saudades de alguém ou de alguma coisa. Quem sente ânsia de ou por alguma coisa. Então, a gente observa de fato que as preposições não estão lá à toa. Evidentemente que elas sozinhas são ocas, né? Não fazem nenhum sentido. Mas, avistando a preposição e o papel que ela tem de conectar, em geral, palavras e estabelecer relações de sentido, nós compreendemos o porquê de elas serem tão importantes, né? Então, é verdade que a regência, em geral, seja nominal ou verbal, ela é uma relação de subordinação. Essa relação de subordinação, como vocês vão perceber, ocorre porque explica-se o termo regência exatamente pela presença de um termo que chama o outro, um termo que governa o outro. E, por tabela, um termo que é governado, puxado ou subordinado. Por isso que a gente chama os nomes, que eu acabei de citar para vocês, e os verbos, de termos regentes ou subordinantes. Então, quando você identifica qual classe gramatical é termo subordinante ou regente, você determina o tipo de regência, se nominal ou se verbal, tá? E os termos que são puxados, sejam complementos ou adjuntos, eles serão os termos regidos ou subordinados. Então, aqui na regência nominal, a gente vai ver exatamente em que situações elas configuram, porque assim, nem sempre que existe essa relação de subordinação entre nomes e os termos relacionados a eles, a gente vai ter uma regência, entende? Por exemplo, ó, a gente coloca aqui casa de palha. Vamos lá. Casa de palha. Por que não tem regência aí? A senhora acabou de dizer que a preposição ela é fundamental nessas relações de regência, principalmente na nominal. Mas perceba, primeiro, eu disse para vocês que no caso da regência nominal, os substantivos, adjetivos e advérbios pedem complemento. O substantivo casa não pede complemento, não é verdade? Na verdade, o que nós temos aí nesse contexto, nesse exemplo que eu acabei de dar, é um termo especificativo, um termo que vai qualificar, especificar a matéria de que a casa é feita. Então, nesses termos especificativos, marcados em adjuntos adnominais, ou mesmo em adjetivos, ó, vou colocar aqui de novo o substantivo casa e um adjunto adnominal sem preposição, casa amarela. Pronto. Olha aí, ó. Então, assim, nem com os termos de palha, nem com casa amarela, eu vejo a relação de regência, porque em nenhuma das situações o substantivo casa pede complemento, entende? Então, aí nós não temos regência. Então, vou repetir, não se configura regência a relação entre o substantivo e os adjuntos adnominais que vão modificar esse termo, tá? Nem aos apostos especificativos, então aí não se estabelece a regência, não, simplesmente porque substantivos concretos, tá? E alguns substantivos abstratos não pedem complementação. Então, fique atento para você saber exatamente quando a regência vai se configurar. Aqui a gente tem, ó, a percepção que se tem ao empregar palavras que faltavam no texto se deve a um mecanismo sintático chamado de regência nominal. E as palavras que o complementaram chamam-se preposições, né? A escolha por determinada preposição não é ao caso. Esse é o cat's jump, ou seja, o pulo do gato da regência. Existem nomes, como você viu, que vão, evidentemente, exigir complementos, né? Mas a gente não pode utilizar, gente, qualquer preposição com qualquer nome. Não é assim, não pode ser aleatório. Claro que tem casos de alguns nomes que aceitam mais de uma preposição. Por exemplo, o adjetivo apto. Você pode utilizar a preposição a ou a preposição para. Estou apto a, estou apto para, tá? Por exemplo, o advérbio perto. Perto de ou perto a, tá? Então, tem alguns que vão permitir que a preposição seja alterada, mas mesmo assim não é qualquer preposição.
Então, é importante que, dentro da gramática normativa, você estude exatamente no aspecto da regência nominal, qual é a preposição mais apropriada a cada um desses nomes, só para você ter ideia. Vou colocar aqui alguns nomes aleatoriamente para ver se você se lembra da preposição, tá? Vou colocar aqui medo, substantivo, vou colocar aqui longe, advérbio, vou colocar o adjetivo favorável, favorei, vamos corrigir, favorável, tá? Pronto, eu coloquei exatamente, ó, substantivo, tá? Mostrando aí as classes gramaticais. O advérbio. Advérbios são pouquinhos, viu, gente? Mas muitos adjetivos e muitos substantivos transitivos. E favorável, como você está vendo, ó, adjetivo. Pronto. Olha aí, querido estudante, você faz um pequeno treino. Faça a perguntinha. Quem tem medo, tem medo? Ou então construa uma frase em que você utilize o substantivo medo. Tenho medo. Tenho medo. De? Eu tô ligada. Substantivo medo pede complemento e esse complemento vem com a preposição de, porque ele, medo, exige. Exatamente. Advérbio longe. Eu estou longe. De onde? De casa. Olha. Tá vendo? Então, o advérbio longe também se conecta ao seu complemento por meio da preposição de. E o adjetivo favorável? Quem é favorável? Quem é desfavorável? Quem é favorável, desfavorável, favorável, desfavorável? Aqui, a preposição já mudou. Eu vou colocar agora o a. Olha essas locuções aqui, ó. Junto a, junto de e junto com. Olha que massa. Quer dizer, com o adjetivo junto, você pode usar 3 preposições. Escolha. Viajarei junto à família, junto com a família ou junto da família. Olha aí, que topperson. Então, basicamente é isso, tá? Então, nessa perspectiva de compreender essa relação de subordinação, o que é que a gente nota? Que o substantivo, adjetivo e advérbio aí, mostrado para vocês, são os termos regentes, porque eles puxam. Eles, hierarquicamente, comandam, puxam outros, termos regentes ou subordinantes, e os seus respectivos complementos, termos regidos ou subordinados. Vamos acrescentar agora os complementos. Ó, vamos colocar aqui, junto à família, junto dos amigos, junto com my love. Pronto, arrasando até no English. With my love. Adoro. Medo de barata. Longe de casa. Favorável ao amor. Sempre, né? Viram? Então, é assim que a gente vai construindo os textos. Perceba que não tem como você deixar de construir um texto verbal sem estabelecer essas relações, né? Seja na oralidade, seja na escrita. Não me espere tão cedo, eu estou muito longe de casa. Claro, como a gente tem o hábito de desenvolver a fala no dia a dia, a gente sabe exatamente como colocar as palavras sem meio que pensar na norma, né? Por isso que a linguagem falada e cotidiana ela é mais livre, né, dessas preocupações, ela é meio que automática, é meio que espontânea, instantânea, entende? Mas na hora da escrita, principalmente a escrita formal, a gente tem que ter esse crivo, essa preocupação, viu? Queridos estudantes, por exemplo, quando você for elaborar a sua redaçãozinha dissertativa argumentativa no vestibular, você deve atentar para isso aí. Qualquer probleminha com a regência, se por acaso você utilizar o adjetivo junto com a preposição para, isso poderia acarretar penalização na competência 1, que é a competência que avalia os aspectos da linguagem formal na modalidade escrita. Então, muito cuidado. Então, a regência nominal é essa relação de dependência em que se encontram os termos oração
e as orações entre si. Então, a gente não vê a regência nominal só dentro do período simples, não. Você pode estabelecer regência entre uma oração, tá? E uma outra oração. Se uma oração, nesse caso, se constitui como termo da outra, por exemplo, a oração é um complemento nominal da outra, ou a oração é um complemento verbal da outra, você também tem a regência aí. Viu? Esqueça disso não. Você está só reforçando aí. Então, vejam que essa relação de dependência entre substantivos e seus termos subordinados, adjetivos e advérbios, constitui a chamada regência nominal. Tanto faz, gente, termo subordinado ou regido, termo subordinante ou regente. Tanto faz. São só nomenclaturas apenas, tá? Muito bem. Subordinantes ou regentes. Subordinados ou regidos. E aí, no caso da regência nominal, você já viu quais são. A Flavinha mostrou, né? E aqui, ó, a gente vai ver mais exemplos. Veja. Olha aí. Confiaram em, ó, perceba que é verbo, né? Em vermelhinho você tem o verbo confiar. Ou seja, esse verbo pede esse complemento que você vê em azul. Verbo, termo regente ou subordinante, regência verbal. Está aqui o complemento do verbo. Todos eles tiveram confiança. Opa, agora eu estou vendo que esse substantivo aqui, ó, é que pede complemento. Então, aí já é regência nominal. Tá vendo? Regência verbal em cima, nominal embaixo. E no último contexto, aqui a gente já vai ver regência entre orações. Ó, cada uma dessas orações que constitui esse período, ó, tem o seu verbo. Lembra? Se até antes do ponto de interrogação, exclamação, você tiver 2 ou mais verbos, com certeza você está diante de um período composto. Então, mostrando bem direitinho como é que se configura a regência. É só você perceber que a oração em que Deus voltará, ela responde, atende ao verbo acreditam. Veja, quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Tá vendo? Às vezes a pessoa diz, eu creio. Ela recebe a bênção e diz, eu creio. Por que ela não completa? Porque está implícito, filho. Eu creio no que você diz, eu creio no que você me deseja. Ou então ela diz, eu creio em Deus, né? Olha aí, sempre o verbo crer vai exigir a preposição em. Quem crer, crer em. E o substantivo, derivado desse verbo, a crença, né? Também por tabela exige a preposição em. Não que isso ocorra toda vez, né? Substantivo derivado de verbo vai ter a mesma preposição. Não é assim sempre não. Vice? Pronto. Temos confiança em Deus. Como é que a gente sabe que essa regência é nominal? Pelo menos pelo que está apontado aqui. Porque eu estou vendo que o substantivo confiança é que puxa esse complemento. Quem tem confiança, am. Então, eu vejo que o termo em Deus, nessa oração absoluta, nesse período simples, ele atua como complemento para o substantivo. Não sei se você prestar atenção, que o substantivo confiança não está aí aleatório, não, né? Antes mesmo dele pensar em estar aí, um outro termo oracional exigiu a presença dele. Quer ver? Como eu não estou mentindo para tu, tenta ler bem aí. Temos em Deus. Oxente. Temos o quê? Então, a gente está vendo um caso duplo de regência. Por quê? O substantivo confiança é complemento do verbo temos, mas este mesmo substantivo, que é termo regido em relação ao verbo, também pede um complemento. Quer ver? Temos confiança. Sim, meu amigo, fora de contexto de temos confiança, e aí chega do nada, temos confiança. Entendeu? Em que? Em quem? Então, o próprio substantivo que, numa primeira perspectiva, serve de complemento para o verbo ter, ele em si, o próprio complemento, tem uma necessidade de complementação. Então, o termo que serve de complemento para o verbo temos é também um termo regente. Então, confiança é, ao mesmo tempo, termo regido, por ser complemento do verbo temos, e termo regente por pedir complemento, e o complemento dele está bem aqui. Em Deus. Então,
A gente tem regência verbal e nominal aí, viu? Entenderei? Pronto. Regência é isso. Aqui um exemplo em que a gente percebe as relações de regência dentro do período, mais uma vez, e período composto, né? Aqui, ó. Só marcando os verbinhos para você ver. Tinha. E aqui do outro lado, venceria. Veja aí. Então, de certo que a gente tem um período composto por duas orações. Onde a gente vê a relação de subordinação? Quando bem aqui, ó, a partir do que, você nota que toda essa oração cujo núcleo é o verbo venceria, atende à necessidade de complementação para o substantivo certeza. Entenda que eu não posso dizer que é regência verbal, pelo menos não na segunda oração, porque o complemento do verbo já está aqui na primeira, ó, tá vendo? Quem está precisando de complemento e vai puxar a oração é o substantivo certeza. É por isso que você vai chamar essa oração de completiva nominal. É toda e qualquer oração que vem a suprir a necessidade de complementação de um nome. Em geral, substantivos e adjetivos, viu, queridos estudantes? Se liguem no babado. O babado é trash, o babado é forte. Então, mostrando para vocês aspectos gerais da regência nominal e verbal. Minha amiga, aqui é a árvore sintática total, aqui é a morfossintaxe pesada, né? E aí a gente vê que a regência ajuda muito a construir os sentidos, né? Eu estava até mostrando na aula passada que você escolher a preposição pode mudar consideravelmente o contexto. Rir de mim, por exemplo, não é a mesma coisa que rir para mim, né? Então, tá vendo aí? É por isso que é importante saber o que se diz, né? O que se escreve. Aqui para você comparar, ó, perceba aí nas tarjas amarelas que você tem na primeira um verbo, obedece, né? E na segunda, um adjetivo. Normalmente, quando o verbo, tá? O verbo que tradicionalmente costuma ser a palavra primitiva, ele é transitivo, essa transitividade costuma se transpor para os substantivos derivados desses verbos. Vou lhe dizer. Veja que o verbo entregar, ele é transitivo. Quem entrega, entrega algo, e muitas vezes bitransitivo, né? Entregar algo a alguém. Então, note que o substantivo, ó, entrega, ele carrega em si essa transitividade. Ó. Quando eu transformo esse verbo no substantivo, ele se torna um substantivo abstrato, sim, porque todo substantivo que vai pedir complementação, sem dúvidas, é um substantivo abstrato. Substantivo concreto não existe complemento. E também você tem que prestar atenção numa coisa. Não basta que o substantivo seja abstrato. Tem que ver se, naquele contexto, ele realmente pede complemento. Significa dizer que nem todo substantivo abstrato pede complemento, tá bom? Então, é isso. Então, entregar a entrega. Obedecer, que é transitivo indireto. Obedecer a. Essa é a preposição que esse verbo exige, ó. Repara que no dia a dia, a gente costuma fazer o apagamento dessa preposição. O que isso indica? Indica registro informal, linguagem popular, linguagem cotidiana, entendeu? Mas se for registro padrão, aí você já sabe que esse verbo realmente exige a preposição a. Super recomendo para vocês, nenéns, aprofundar os conhecimentos de vocês sobre regência, os dicionários de regência verbal e regência nominal, é isso mesmo que você entendeu. É um para verbal, outro para nominal, são 2 dicionários, portanto, do Celso Pedro Luft. Maravilhoso, gente. Olha, na hora que eu tenho dúvida, na hora que eu tenho 26 anos de profissão, minha gente, eu não vou aprender tudo nunca. Até porque minha cabeça não é nem chip de computador, né, filho? A gente vai ficando velha, a memória vai falhando. Então, eu vou lá e reviso, tiro as dúvidas, né? Porque todos os dias a gente aprende, é bom, é desse jeito. Então, eu vou colocar bem aqui para você. Celso Pedro Luft, top. Se você fez aí alguma ligação com a Lia Luft, viu, tem tudo a ver. Ele foi esposo dela, separaram e voltou a ser esposo dela de novo. Que delícia. Maravilha. Olha aí. Então, é isso. As preposições, portanto, só uma constrói. Substantivos, adjetivos e advérbios, bebês. Olha aí. Então, lembre-se. Lembre-se das classes nominais que podem pedir complementos. E entenda, ouça que a titia Flavinha falou 1000 vezes, vai falar mais uma vez.
Não é todo substantivo, adjetivo e advérbio que vai pedir complemento, tá? Você vai saber, na hora você vai saber, não se preocupe não. Vice? Muito bem. Aí, note também as preposições, tá? Olha aí. Então, é muito importante que você revise isso aqui também. Você lembra que ainda há pouco eu fiz um pequeno lembrete. Nem toda relação entre substantivos e termos que vão modificá-los configura a regência, né? Porque a gente tem que saber exatamente quando é o caso dos complementos nominais. Então, são duas funções sintáticas que vocês precisam ter na ponta da língua para ver quando a regência vai se configurar. Se é realmente um caso de regência nominal ou de regência, tá? Verbal, e se realmente é um caso de regência. Olha aí, ó. Então, perceba, o adjuntagem nominal, ele se liga a um substantivo abstrato ou concreto com ou sem preposição. Por isso que eu disse aquela historinha para vocês. Casa de palha e casa amarela. Ali eu não tinha uma relação de regência, porque mesmo o primeiro termo sendo preposicionado, ele era tão somente um adjetivo. Então, assim, quando o adjetivo modifica o substantivo, não é um caso de complementação. Então, não é um caso de regência, entendeu? Não é mesmo. Então, preste atenção a esse serviço. Repare essas duas funções, adjuntagem nominal e complemento nominal, porque somente aqui, ó, nessa função sintática, é que a gente vai ter regência. Beleza? Não esqueça do sentido principal desse termo, que é um termo oracional que chama o outro, que puxa por necessidade o outro. Veja que isso não acontece entre a adjuntagem nominal e o substantivo. Perceba que complementos verbais, por exemplo, complementos nominais, são da categoria dos termos integrantes. A adjuntagem nominal é termo acessório. Então, a gente não configura a regência aí, viu? Muita calma nessa hora. Olha aí, ó. O adjuntagem nominal se liga a um substantivo abstrato ou concreto com ou sem preposição. Normalmente, o segundo termo indica posse e praticação. Quando se tem uma ligação com o substantivo concreto, não resta dúvida, é a adjuntagem nominal, e ali não se configura uma relação de fato de regência. Então, muita calma nessa hora, muita calma, tá bom? Olha aí. Aqui eu não tenho regência. Eu só tenho uma relação de substantivo e um termo especificativo, qualificador desse substantivo. Então, casa de barro, ó, a palavra casa não pede complemento, gente. Olha a diferença aqui de baixo, ó, entre esses exemplos aqui embaixo. Amor de pai e amor ao pai. Uma coisa todo mundo concorda. Nas duas orações, aliás, orações não, nos dois exemplos, nós não temos oração aqui, o substantivo amor é abstrato, é o meio sentimento, né? Então, aqui a gente tem substantivo abstrato. Aí, tu vai lembrar que eu te disse que se for para ter complemento nominal, embora não sempre, tem que ser substantivo abstrato. Então, presta atenção no serviço. Presta atenção. Perceba que só em uma dessas duas situações, a gente vai ter um caso de regência. Adivinha? Te liga no babado. Em amor de pai, a gente não tem regência, gente. Porque eu estou vendo claramente que a expressão de pai, ela qualifica, ela especifica, ela restringe esse amor. Ou seja, eu vejo claro o caráter especificativo, porque eu sei que tem todo tipo de amor, amor de marido e mulher, amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de irmão. Tu tá vendo? Tanto é que eu posso converter essa expressão de pai num adjetivo correspondente que é paterno. Ora, então eu percebo que aqui, apesar de abstrato, o substantivo amor não pede complemento, ele está sendo especificado. Mas embaixo, em amor ao pai, eu já percebo uma coisa interessante, porque da significação do substantivo amor, a relação com o termo preposicionado ao pai é a seguinte: quem dá amor a. Ou seja, eu vejo uma relação em que do substantivo amor, abstrato, pede complemento no sentido de quem dá amor a quem. Então, aqui, ó, note que o termo preposicionado é alvo, ou seja, é paciente em relação ao amor, no sentido de que ele
recebe esse amor. Se for amor, receba. Receba, meu filho. Receba que é bom demais. Entendeu? Então, muito cuidado, gente. Tá tudo detalhado aqui para você entender quando é que é regência, quando não é regência, viu? Os mínimos detalhes. Tô pior do que a Roberto Carlos. Aí aqui tem a explicação, ó. Na frase 1 de pai indica posse. Essa relação de posse, essa relação de especificação, ela é típica do adjuntagem nominal, termo que, portanto, não caracteriza regência, tá? Olhe lá. Na frase 2, ao pai já recebe a ação, ou seja, ele é alvo da ação. Ele é passivo em relação à ação. E isso é uma característica do complemento nominal. Vice? Quando forem revisar mais uma vez, que não quer demais, né? Você vai considerando essas situações. Mais exemplos na nossa revisão de regência, olha aí. Complemento nominal vem ligado a um substantivo abstrato. Gente, isso aqui é tão importante que eu não posso deixar de usar o marca-textinho. Porque, minha gente, se tu avistar um substantivo concreto, tu já sabe. Ali não tem condição de ser complemento nominal, tá? O único substantivo que pode pedir complemento é o abstrato. O outro, a outra classe, adjetivo, e a outra, advérbio. Vocês viram que eu repeti isso aí propositadamente. É justamente para você, ó, fixar na sua mente. Entenda. Veja que eu não falei em pronome, falei em numeral, não falei em preposição, falei, né? Porque é o termo de ligação. Não falei em outra classe a não ser essas três. Então, se ligue. Sempre cauteloso com os amigos. Onde a gente percebe que é a relação de regência? Quando a gente nota que o substantivo, aliás, o adjetivo cauteloso, ele exige sim a preposição com. E outra, exige complemento. Repara que se eu dissesse sempre cauteloso, sei lá, estranho, né? Que é cauteloso com. Então, o complemento está aqui, ó. Complemento nominal relacionado ao adjetivo cauteloso. Aqui, ó, cauteloso adjetivo com os amigos, complemento nominal. Os políticos deviam agir compativelmente. A gente sabe que essas palavras terminadas em mente são advérbios, né? Então, quem age compativelmente, advérbio de modo, age compativelmente com. Como eu disse a vocês, são pouquinhos os advérbios que pedem complemento. Então, fica até mais fácil de saber quais são as preposições que vão introduzir esses complementos. Então, tá aí, ó. Compativelmente advérbio, com as ideias, complemento nominal. Isso tudo aí é regência. Vamos mais. Ah, lógico que eu ia trazer, né, do meu poeta preferido, Augusto dos Anjos, poeta incompreendido, poeta das carnificinas. Augusto dos Anjos marcou o pré-modernismo brasileiro, tá? Em uma publicação póstuma, evidentemente depois da morte dele, chamada Eu e Outros Poemas, né? Então ele foi muito criticado porque Augusto dos Anjos escrevia um poema poético, como se considerava na época, porque ele trazia termos das ciências, como a química, a biologia, né? Falava da putrefação da carne, né? Falava que, numa perspectiva bem pessimista, depois da morte não restava nada, a não ser os vermes que iam roer tua carne, ia sobrar só o pó. Era um negócio tenso. Então, eu trouxe esse verso, né? Não que eu seja pessimista, gente, mas é porque eu simpatizo com Augusto dos Anjos por ele ter sido, assim, um poeta muito, como é que eu posso dizer? O bichinho foi muito compreendido, né? Na época que ele escreveu esses textinhos. Olha aí. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Um homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. Um beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te veja. Au, rapaz! Augusto dos Anjos é
pesado. Você vê o tom pessimista, na falta de credibilidade no ser humano, no sentimento verdadeiro. Então, ele era muito cético, né? Com relação a isso. Então, dá para a gente entender porque que a poesia dele era meio, né? Considerada poética. Traz aí uns termos, no mínimo, estranhos. Principalmente na época aí que antecedeu o modernismo. Bom, como é que Augusto dos Anjos construiu esse texto poético? Primeiramente, você vê as metáforas, né? Você vê que a espécie literária aí cultivada é um soneto, que é esse poema constituído de 14 versos, e esse mais especificamente, gente, é o soneto que a gente chama de petrarquiano, tá? Soneto italiano petrarquiano, um dos grandes nomes, tá? Da poesia lírica deste local, que é Petrarca. E ele se organiza em duas estrofes, cada uma de 4 versos, famosos 2 quartetos, seguidas de mais 2 estrofes, cada uma de 3 versos, 2 tercetos. Então, assim, o soneto em si é um poema lírico de 14 versos. Não interessa a disposição das estrofes. Se ele quiser fazer em um bloco, uma única estrofe de 14 versos, ou separar 2 estrofes de 7 em 7, enfim, 14 versos é soneto. Esse é o mais famoso. Então, vamos lá analisar como se constituem aqui as relações de regência. Começa pelo verbo assistir. Ó. O verbo assistir, segundo a norma, e Augusto dos Anjos já respeitou isso aí, ele é transitivo indireto. Quem assiste, assiste a. Vamos agora fazer um comparativozinho com o verbo assistir no sentido de ver, que nós utilizamos no dia a dia. Assistir no sentido de ver, por nós, no dia a dia, é utilizado como se fosse direto. Você diz assistir o filme, assistir o espetáculo, assistir o jogo, quando deveria ser ao. Isso de acordo com a perspectiva padrão. Então, a gente já vê aqui uma relação de regência entre o termo ao formidável enterro e o verbo assistiu. Ó, assistiu aqui, puxa o complemento ao formidável enterro, beleza? E o substantivo enterro, aqui dentro do complemento verbal, ó, também pede complemento. Enterro de quem? Enterro de quem? Enterro de tua última quimera. Então, bem aqui a gente tem, ó, um complemento nominal, tá vendo? Somente a ingratidão esta pantera foi tua, companheira inseparável. A gente já não vê regência entre o substantivo companheira e o adjetivo inseparável. É só um adjetivo. Companheiro é substantivo concreto, e você viu dizendo que substantivo concreto não exerce relação de regência. Acostuma-te à lama que te espera. Aqui a gente tem uma relação de regência entre acostuma-te e o quê? Quem se acostuma a, pois tá bem, ó. A lama é o complemento do verbo acostuma-te. Um homem que nesta terra miserável, ó, que entre terra e miserável também não é complementação, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Ou seja, ó, sente inevitável necessidade. Olha como o substantivo necessidade puxa a expressão de também ser fera. Quem tem necessidade de. Então, você nota que a regência, gente, tanto verbal quanto nominal, é super comum na construção dos textos. E entender sobre ela é fundamental para a gente estabelecer os sentidos de maneira devida. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Aqui, ó. Tanto tem regência verbal, com o complemento do verbo toma, toma o quê? Um fósforo contra acende. Acende o quê, ó? Teu cigarro. Tá vendo? Regência verbal. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Aqui a gente vê, ó, no predicativo do sujeito, que a expressão do escarro é complemento de véspera. A véspera de quê? A mão que afaga é a mesma que apedreja, que não tem não. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, coloca na ordem direta, ó. Se a tua chaga, ou seja, o teu sofrimento, a tua ferida, a tua dor, causa pena a alguém, ou seja, olha aí, ó, causa pena a alguém, olha aí, ó. Se a tua chaga causa pena ainda a alguém, então a gente vê que causa, tua chaga causa pena a alguém. Apedreja o quê? Essa mão viu que te afaga, ó. Tudo isso serve de complemento para o verbo apedrejar. Escarra,
Onde? Nessa boca que te beija. Então, assim, a gente vê como é tranquilo analisar a regência aí pela relação que se estabelece entre os verbos e seus complementos adjuntos e entre os nomes e seus complementos. Tranquilo? De boas? Tranquilo? Vamos. Aí eu mostrei algumas, né? Marquei aqui um dizinho para mostrar uma das relações aí de regência nominal. Bom, aqui eu vou repetir e colocar para vocês alguns nomes e as preposições que esses nomes acompanham. Evidentemente, isso aí é a ponta do iceberg, tem muitos mais nomes e, evidentemente, a riqueza de preposições. E aí, nesse pequeno demonstrativo, você já pode observar alguns, ó. Por exemplo, alguns que a gente nem imagina. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, aqui na segunda coluna, quarto quadrinho de baixo para cima. Olha o adjetivo querido aí. Quando a gente usa querido, normalmente a gente usa a preposição por. Ah, fulano é muito querido por mim, né? Eu sou muito querida pelo fulano, pelo cicrano. É raro usar a preposição de, mas sim, a norma aceita. Você é querido de mim. Olha, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí que alguns nomes, né, aceitam mais de uma preposição. Ok, ó. Próprio de ou próprio para, próximo a, o próximo de, moro próximo à padaria, moro próximo da a panificadora, enfim, ó, junto a, junto de, ainda faltou junto com, vem aqui, ó, pode ser o junto com, enfim, você vai ver que tem aí tanto adjetivos como substantivos como advérbios, né? E advérbios são bem menos numerosos em relação aos substantivos e adjetivos transitivos. No dia a dia, eu adoro essas tirinhas, super indico para vocês, viu? Conhecer as tirinhas didáticas de Custódio, que é um quadrinista brasileiro talentosíssimo, que faz tirinhas aí ilustrativas, né? Das situações de morfossintaxe da língua portuguesa. E uma delas eu trouxe porque tem tudo a ver com a regência, né? E ele cria uma situação toda humorística, talentoso, que é o Custódio. Olha só, joguei um objeto direto. Talvez você não perceba, mas existe um caráter metalinguístico muito forte nessa tirinha. Quando ele diz joguei um objeto direto, perceba que o verbo jogar é um verbo que exige complemento sem preposição. É justamente esse complemento que a gente chama de objeto direto. Joguei um objeto direto, entende? Então, ele fala, né? Ele traz essa fala e a imagem mostra direto no lixo. Então, há um diálogo intertextual aqui, ó. Mas o objeto jogou de forma indireta. Aqui ele já traz, ó, o mesmo verbo, né? Com uma transitividade diferenciada, ó. Aí ele jogou no lixo e o objeto bateu na cabeça do guarda. Tentei jogar a culpa no bitransitivo, ou seja, ele já traz o mesmo verbo agora, pedindo dois complementos. Jogar a culpa em alguém, jogar algo em alguém, jogou a pedra no manifestante, entendeu? Em que o que ele chama de bitransitivo é um verbo que pede dois complementos ao mesmo tempo. Depois, olha onde me jogaram. Intransitivo, ou seja, incomunicável. E o verbo jogaram também pode ser intransitivo. Então, nós temos uma clara metalinguagem aí dentro dessa construção. Olha, minha gente, olha só, a Bi tá aí. É isso mesmo, a Bi. Agora que eu tô vendo aqui o Jailson. Não sei se ainda estão aí. Pessoal de Santa Cruz dos Milagres, coisa boa, coisa buenas. Aqui na nossa revisãozinha de regência, né? Então, gente, ó, deixei aqui o endereço eletrônico para vocês, se quiserem investigar essas tirinhas que são bem maravilhosas, como você viu aí, né? Show de bola. Agora, nesses minutos finais, vamos aí fazer umas questõezinhas. O programa Mulheres está mudando, novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. Te liga logo que isso aí é uma publicidade de um programa de TV, né? Normalmente, esse gênero, o anúncio publicitário, costuma trazer uma linguagem mais cotidiana, mais popular. É mais raro que você encontre linguagem formal, né? Então, tudo isso porque os anúncios publicitários, como a gente sabe, com a função conativa apelativa predominando, tem um propósito mesmo de convencer, persuadir o público-alvo, e uma das formas é
trazer uma linguagem que se aproxime mais desse público em geral, por isso que a linguagem formal. Então, note que o verbo assistir aqui, gente, ó, ele não foi empregado de acordo com o registro formal. Segundo a norma, verbo assistir no sentido de ver, certo? Ele é um verbo transitivo indireto, perdão, não é direto, é indireto. E exige a preposição a. Deixa eu apagar essa borradeira horrorosa. Apagar logo é tudo. Pronto, agora vai. Agora vai. Verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai pedir complemento, sim. Esse complemento tem que ser preposicionado, ou seja, intermediado pela preposição a. Então, o que ocorre? Você vai ver um caso interessante de crase, ó. Por quê? Você está vendo que o substantivo revista aqui, ó, ele está claramente especificado. E percebe, como eu acabei de dizer, que o verbo assista exige a preposição a. Então, eu junto a preposição a da regência do verbo assista, tá? Ao artigo, que é evidentemente definido, ó, devido à identificação, à especificação do substantivo revista. Então, a escrita formal exigiria a indicação de crase, motivada pela regência verbal. Você viu? Agora vamos analisar as perguntinhas. O verbo assistir empregado em linguagem coloquial está em desacordo com a norma gramatical. Evidentemente. O que é empregado em linguagem informal, coloquial, é o que está em desacordo com a norma. Portanto, letra A, reescreva o último período de acordo com a norma. Letra B, você vai justificar a adequação. Vou lhe dar 2 minutinhos, tá? Para você fazer essa questão já a gente volta para comentar. Ligeiro. 1 minuto para cada letra. Cuida.
De volta, vamos lá. Olha só, você viu eu comentando que o verbo assistir não foi empregado de acordo com a regência padrão, porque esse verbo exige uma preposição e, como o termo regido é um substantivo que está claramente especificado, haveria necessidade de indicar, por motivos de crase, a contração da preposição a, repito, exigida pelo verbo assistir, no sentido de ver, e o artigo a, que evidentemente determina o substantivo regido revista. Portanto, reescreva o último período de acordo com a norma. A tia Flavinha vai colocar aqui a resposta para você. Assista amanhã. Não, gente, espera ainda. Normalmente eu coloco a resposta. Será o Benedito? Ah, coloquei. Olha aí. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. Aí, se você me pergunta, por que isso ocorre, tia Flavinha? Bom, isso ocorre porque, em geral, no dia a dia, como eu disse, a linguagem informal, quando em gêneros como anúncio publicitário, tirinha, não é que a pessoa que escreve o texto desconheça o registro formal, não é nada disso não. Às vezes é proposital mesmo, esse uso de linguagem menos formal justamente para criar, sabe, uma certa proximidade, uma certa intimidade com o público-alvo. Não se esqueçam de que todo e qualquer ato de linguagem, ele demanda uma intencionalidade. Como nem todo público-alvo é o mesmo, a gente tende a adequar, quando há condições para isso, a linguagem às necessidades desse público, à sua intenção enquanto comunicador, enunciador, entendeu? Justifica a adequação. Também está justificado aqui, ó. O verbo assistir com o sentido de ver deve ser transitivo indireto, segundo o registro padrão. Assim, rege, que dá no mesmo se você quiser colocar exige, rege ou exige a preposição a. Olha, bem explicadinho essa questãozinha discursiva que eu trouxe para vocês revisarem regência. Aí, nessa atividade, agora considerando a regência formal ou padrão, nós vamos respeitar o que a norma determina para a regência nesse espaço. Então, a gente tem algumas alternativas, tá? E apenas uma delas, evidentemente, vai servir de resposta nessa questão de múltipla escolha. Bom, o verbo informar, ele tem um comportamento bem interessante, tá, gente? Esse verbo pode ser transitivo direto, esse verbo pode ser transitivo indireto com a preposição a, e ele também pode ser bitransitivo. Então, note que aqui, ó, informar aos senhores ou os senhores, olha só, de que, ou simplesmente que, ninguém na reunião ousou aludir. Olha o verbo aludir. Quem alude, alude a. Cuidado. A tão delicado assunto. Então, vamos ver o que vai servir em cada um desses passos. Posso informar os senhores ou aos senhores? Olha só. Isso aqui já é muito importante porque definiria aqui o que você colocaria em termos de preposição no primeiro espaço. Então, informar é assim. Você pode informar alguém sobre algo, ou você pode informar algo a alguém. Isso é meio que invariável, é você que escolhe. Já tem outros verbos cuja regência é fixa. Com certeza, posso informar os ou aos senhores de que ninguém... Aí vamos ver se tem algum termo aqui que exige a preposição de, tá? Com certeza, ousou aludir a tão delicado assunto. Esse a tão somente seria, ó, preposição. Então, já está na cara que a resposta é a letra E, é como a gente achou ali, para o verbo aludir, a sua complementação devida, tá, nenéns? Então, ó, informar os senhores de que, minha gente está desconfigurado, mas não tem nada não, de que ninguém ousou aludir a tão delicado assunto. E aí, a gente vê que a resposta é realmente correta à nossa aulinha de regência, bebês. Letra E de emoção, bebezinhos. E assim, a gente finaliza aqui a nossa tarde de regência. Espero que vocês tenham aprendido muito. Nos encontramos na próxima. Beijos.